Oi pessoal, vamos tratar hoje do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O capítulo 5 nos trouxe a visão de um novo decálogo, os novos mandamentos, que são as bem-aventuranças. O capítulo 6 se inicia nos convidando para que saibamos como devemos viver. O autor nos convida a rever a forma pela qual o povo judeu, povo da origem da comunidade, vive a sua própria fé. A fé judaica, no geral, ela é moldada em um tripé: esmola, oração e jejum. Então, o conjunto desses três elementos vai dar a força da fé judaica. Muito bem, o capítulo 6 nos convida a ver essa relação, como nós vivemos a esmola, como nós vivemos a oração e como nós vamos viver o jejum. O versículo 1 já nos convida, ou já nos chama a atenção de como será realizada a nossa justiça. Nós vamos realizar uma justiça voltada a nós mesmos, interna, me defendendo, ou vamos fazer uma justiça voltada a Deus? Nós desejamos ser vistos e percebidos, ou as nossas ações são voltadas a realizar e atender às necessidades do irmão? As autoridades de Jerusalém, em especial os fariseus e os saduceus, faziam questão de ser identificados sempre em todos os lugares e principalmente pelos mais importantes da região. Então, eles se achavam, eles queriam se mostrar como os grandes benfeitores do povo, mas na realidade o interesse deles era apenas de se manter com um poder político e social. Quem já recebeu esse pagamento, não vai receber um novo pagamento oferecido por Deus. Afinal, eles já realizaram os seus sonhos, os seus atendimentos aqui, agora, sendo reconhecidos socialmente. Esse versículo é, na realidade, uma introdução ao tema propriamente dito do capítulo 6 de Mateus. O primeiro ponto abordado desse tripé, como nós comentamos, é a esmola, que vai do versículo 2 ao versículo 4. Quando devemos oferecer a esmola? Se hoje é complicado visualizar o necessitado e saber se de fato ele é uma pessoa que precisa de auxílio ou simplesmente é uma pessoa que explora a boa vontade do outro. Para o povo judeu, como comentamos, a fé é baseada no tripé esmola, oração e jejum, e a esmola deveria ser a fonte da justiça social. Entretanto, os seguidores de Jesus e o próprio Mestre sabem que ela não funciona dessa forma. O ser humano deseja, antes de tudo, ser reconhecido. Hoje, muitas vezes, essa visualização não é mais relativa à doação, mas à valorização daquilo que realizamos. Alguns membros das comunidades querem e desejam ser reconhecidos por aquilo que fazem. Não estão preocupados com o atendimento ao chamado do Senhor, mas simplesmente serem vistos, serem reconhecidos, serem famosos, tornarem-se famosos, tornarem-se ícones. E a internet ajuda muitas dessas pessoas a realizar a satisfazer esse desejo. A comunidade de Mateus sabia que a simples esmola não leva à justiça social. Assim, Jesus coloca e nós devemos viver essa ordem, reconhecer e fazer com que este valor seja colocado. O valor, ao ser oferecido, deve ser dado a quem de fato precisa. Quem precisa receber deve ter acesso a essa esmola. E não ser levado a um líder, a um grupo, a uma pessoa que muitas vezes desvirtua essa doação. Devemos dar espaço para que o irmão seja visto, reconhecido como parte viva da comunidade, independente do recurso ou do que ele pode fazer pela mesma. Na continuidade desse raciocínio, nós vamos ver a segunda parte, que mostra a relação da comunidade com Deus, os versículos 5 e 6. Como devem ser nossas orações? Como aquelas pessoas às quais Jesus critica rezavam? Qual a diferença entre elas? As pessoas rezavam de forma a mostrar o que estavam fazendo. Buscavam ser reconhecidos por todos, de maneira a serem vistos, fazendo perceber que estavam orando. Afinal, como comentamos,
Eles queriam ser reconhecidos pelos outros como pessoas importantes, reconhecidas pelos outros como pessoas dignas. E Jesus, ao contrário, os chama de hipócritas, pois rezavam em pé nas sinagogas e nas esquinas, em voz alta para serem vistos e ouvidos. Assim, as pessoas passavam ao lado e os elogiavam. Um homem de fé, um homem que ora, um homem que realiza a vontade de Deus. Qual o conselho de Jesus? Que sejamos discretos. Ninguém deve saber quando e de que forma nós estamos rezando. A oração deve ser pessoal, deve ser entre o indivíduo e o Pai. Isso não quer dizer, por exemplo, que não possamos ou não devamos organizar orações coletivas. Essas orações coletivas, como por exemplo o terço, seja ele mariano ou bizantino, o coletivo, os estudos bíblicos, os grupos de rua, etc., essas orações geram ações que são diferentes. Dizem respeito à vida em comunidade. A oração que Jesus se refere, no caso do capítulo 6, é a oração pessoal. E ele nos entrega, ainda nesse capítulo 6, uma forma de se rezar, que está nos versículos de 7 a 13, o nosso Pai Nosso. E como é esse Pai Nosso? Então Jesus nos coloca da seguinte forma, a partir do versículo 7 até o versículo 13. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe o que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam um pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E qual é a arquitetura do Pai Nosso? Essa é a oração que nós rezamos todo domingo na missa, que está presente na Bíblia. Mas qual é essa arquitetura? Como é que ela é formada? Como nós vamos trabalhar essa oração? Ela apresenta uma estrutura especial. Tem 6 pedidos. 3 pela humanidade, 3 pela comunidade. E quais são esses pedidos? Primeiro, que todos reconheçam o Pai, o nome do Pai. Tá? Pai nosso, santificado é o teu nome. Segundo, que o reino se realize, venha a nós o vosso reino. Terceiro, que Deus nos traga a vida, como Deus quer que vivemos na nossa vontade, a vontade de Deus. Tá? Seja feita a tua vontade. E os 3 pedidos da comunidade, que tenhamos o necessário a viver, o pão. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Que aprendemos a perdoar para sermos perdoados. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E que a comunidade não se deixe levar pelas tentações da injustiça. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Então, dessa forma, nós estamos fazendo a oração do Pai Nosso de uma maneira bem prática. Mas, ao mesmo tempo, podemos refletir essa oração, vamos reconstruir essa oração, a exemplo do que o Papa João Paulo II fez na sua primeira visita ao Brasil. Pai nosso que estais no céu, Jesus nos tornou filhos de Deus. Santificado seja o vosso nome, pois nada é mais santo que o Senhor. Venha a nós o vosso reino, se nós formos realmente merecedores, e que seja feita a vossa vontade e não a nossa. Assim na terra como no céu, aqui e para sempre. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que nós sejamos dignos de receber esse pão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ajudai-nos a aprender o perdão e vivê-lo no dia a dia. E não nos deixeis cair em tentação,
Não permita que as nossas fraquezas nos comprometam, mas livrai-nos do mal. Não deixei o mal nos dominar, dando-nos força para que vençamos as tentações. Amém. Por todo o tempo e para sempre. Então essa é uma reflexão muito simples, pessoal, realizada sobre o Pai Nosso. Não é a única, cada um de vocês convido para que reflitam e reescrevam essa oração, fazendo com que nós nos aprofundemos na forma que o próprio Cristo nos pede para rezar o Pai Nosso, para fazer as nossas orações. Lembrando que Jesus continua mostrando como devemos mudar nossa visão, que normalmente é mesquinha e individualista, nos convidando a perdoar as pessoas, semeando e construindo uma nova sociedade. Não é uma proposta de retribuição, é uma manifestação de amor. Um ponto importante dentro desse contexto é pensar no como Jesus nos coloca o Pai. Ele não coloca como o Senhor Todo-Poderoso, tá? Ele não nos coloca como Javé, o inalcançável, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, mas ele nos coloca como Pai. Não um Pai ruim, um Pai maldoso, um Pai que não reconhece o próprio filho, mas um Pai que tem o filho como seu grande momento, tem o filho como a sua continuação, a sua realização. O livro de Jesus Ben Sirach, ele mostra bem essa ideia do Deus, do Pai presente para com o Filho. E Jesus chama Deus de Abba, que é algo similar a nós ao termo carinhoso de papai ou paizinho, um termo bondoso. Ele nos retribui o que temos de bom. Então, Jesus nos coloca Deus como um pai, o pai que nos aceita e nos coloca em um padrão de vida do dia a dia. Bom, agora Jesus nos mostra a terceira perna desse tripé. A primeira foi a esmola, a segunda a oração e agora o jejum. E como é vivido o jejum dentro da tradição judaica? Bom, ela nos coloca que todo judeu deve se abster de alimentos. Inclusive existem alimentos que a tradição judaica não aceita, não permite em hipótese alguma. Agora, para jejuar, que faz memória à fome passada no Egito, da fuga do Egito, na saída do Egito em direção à Terra Santa, relatado nos livros do Êxodo, no livro do Números, como nós devemos nos comportar? Os fariseus e saduceus e as outras autoridades do templo costumavam se prostrar com cara de desânimo, de tristeza, desfigurando o rosto, mostrando a sua aparência que estava sofrendo. Mas que forma se deve realmente praticar o jejum? Ela é diferente. Jesus nos convida a praticar o jejum e andar normalmente, sem mostrar que está realizando um ato de privação. Mas o que é jejum? Primeiro, jejuar é um ato de deixar de comer, de se alimentar. Entretanto, o ato de jejuar é mais amplo. O jejum é uma prova de arrependimento. Acompanhado de orações, pode ser um sinal de luto. Moisés e Daniel jejuaram em preparação para receber a revelação divina. Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 9, Daniel 9, 3 e 10, 2 e seguintes. Muitos profetas condenam o uso do jejum, pois, a exemplo de Jesus, o colocam como ferramenta ou rito externo, sem nenhum comprometimento interno. E nós estamos falando de Isaías, no capítulo 51, versículo 1 e seguintes, Jeremias 14, 12, Zacarias 7, 12 e seguintes. Jesus se mostra indiferente ao jejum de João Batista, a exemplo dos fariseus, que eram defensores do jejum. Questionavam Jesus sobre ele e seus discípulos não jejuarem. E Jesus lhes responde que somente jejuariam após a sua morte, em sinal de luto. Mateus 9, 14 seguintes, Marcos 2, 18
e seguintes, Lucas 5,33 e seguintes. E o que quer dizer isso? O João Batista tinha seguidores, tinha uma comunidade chamada Comunidade dos Batistas, que é absorvida pelas comunidades cristãs no decorrer da história. E eles tinham essa visão do jejum muito presente, tanto que o próprio João Batista se alimentava de mel silvestre, gafanhotos e algumas raízes. Então ele realizava uma espécie de jejum permanente. Jesus não condena o jejum, ele apenas recomenda que seja feito de dentro para fora, e não o contrário. Não uma ferramenta externa, mas algo que a pessoa realiza no seu dia a dia, na sua forma. Ele não é apenas abstinência de alimento. Podemos jejuar qualquer coisa que gostamos ou sentimos falta. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de chocolate, ela pode jejuar durante um determinado período, se abster de chocolate. A mesma coisa se aplica para o café, amendoim, açúcar e etc. Um detalhe muito importante que eu quero inserir aqui nessa questão do jejum é a questão da Sexta-feira Santa. Muitas vezes nós pregamos durante a Quaresma e realizamos um jejum de carne. Durante a Quaresma, quarta e sexta, ou durante toda a Quaresma, eu não como carne. Aí vem na Sexta-feira Santa, no dia mais, assim, de maior introspecção, o dia que a gente tem que estar mais concentrado em nós mesmos, e fazemos uma bacalhoada, porque eu não posso comer carne. Então, quer dizer, eu pego o dia, que seria o dia mais triste da humanidade, o dia que se faz memória à morte de Jesus, e realizo nele um banquete. E no dia da Páscoa, no domingo da Páscoa, que deveria ser o dia de um banquete, muitas vezes não tem nem ovo cozido para comer. Então são coisas que nós temos que estar revendo, inclusive na nossa sociedade. Bom, mostramos o tripé: esmola, oração e jejum, a construção judaica. Jesus nos coloca escolhas que devemos ter. A primeira é muito simples, já foi exposta nas bem-aventuranças. O que vamos escolher como Senhor? Será Deus ou será outro objeto? Nós aqui sabemos o que é idolatria? Para muitos fiéis, inclusive de origem cristã, a idolatria tem relação direta com a veneração. Mas ao contrário do que as pessoas falam ou pensam, principalmente pela falta de conhecimento e pelas construções fundamentalistas, veneração e idolatria não são sinônimos, são palavras distintas, não são, vamos dizer assim, nem sinônimos e nem antônimos, nem se colocam alinhadas e nem se contrariam, mas são palavras que se completam. O termo idolatria tem relação direta com a fé. Idólatra é aquele indivíduo, aquela pessoa que deixa algo, alguém ou alguma coisa assumir o lugar de Deus. O uso de imagens ou ícones não é novo. Os judeus, já no livro do Gênesis, fazem uso de vários ícones, como o relatado em Gênesis 31:19, que eu vou ler aqui para vocês. Enquanto Labão foi tosquiar o rebanho, Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam ao seu pai. O que são esses ídolos domésticos? Eram manifestações, eram culturas que o povo judeu, o povo antigo, foi juntando ao judaísmo, né? Então eles tinham ídolos que serviam como proteções, amuletos, que serviam como proteção para o povo, para a família, para a comunidade, para o grupo. No livro do Êxodo, vamos ter uma imagem da Arca da Aliança. Está em Êxodo 25, de 10 a 22. No livro do Números, que relata a caminhada do povo do deserto, temos a serpente de bronze, Números 28 e 8 seguinte. Só para a gente citar alguns, tem outras representações e outros símbolos também presentes na Bíblia que formam várias representações dos ícones. O livro do Êxodo também temos um exemplo de idolatria, ao contrário da veneração. Então você tem a veneração lá no livro de Gênesis, você tem a veneração no livro de Números, mas também tem a idolatria mostrada, representada no livro de Êxodo. É o episódio sobre os bezerros de ouro.
Êxodos 32, onde os israelitas confeccionam um bezerro de ouro para chamarem de Deus e colocarem na frente do povo. Mas voltando à questão do Evangelho de Mateus, temos um convite, uma escolha para realizar. O que desejamos juntar? Riquezas da terra ou tesouros no céu? A preocupação de juntar tesouros na terra nos lembra de um velho ditado: caixão não tem bolso ou gaveta. Não vamos levar nada de material desse mundo. Como juntamos riquezas no céu? Na caridade, na bondade, na realização da justiça. Aqui vamos ver a máxima desse trecho que encontra-se no versículo 21 do capítulo 6. De fato, onde está o seu tesouro, e aí também estará o seu coração. Isto posto, se o nosso coração estiver na caridade, no amor, na justiça, não poderá estar na ganância, na maldade e na injustiça. Muitas vezes, aqueles que acusam os outros de idólatras realizam exatamente essa ação, deixando que o dinheiro, a riqueza, o poder assumam o lugar de Deus nos seus corações. Muitas vezes, vemos a justificativa da ganância marcada pelo desejo e quase obrigação de Deus de retribuir algo ao fiel. Essa teologia se deu o nome desvirtuado da verdadeira teologia da retribuição, ou seja, Deus tem a obrigação de devolver ao fiel aquilo que ele oferece, à igreja ou aos seus líderes. Lembrando que a verdadeira teologia da retribuição estuda que a paga do amor ocorre com a manifestação do amor. Essa teologia é muito desenvolvida pela igreja presbiteriana. Para os antigos, a principal porta das ações do indivíduo era o meio dos olhos. Ora, se o olho é sadio, eu vejo bem. Assim, tenho luz para ver e viver a paz do Senhor. Se o olho é doente, eu vivo na escuridão, lembrando que Cristo é luz. Então, o olho doente, vivo na escuridão, estou longe de Deus. Para os antigos, a principal porta de ação do indivíduo era por meio dos olhos. Ora, se o olho é sadio, eu vejo bem. Assim tenho luz para viver a paz do Senhor. Se o olho é doente, eu vivo na escuridão. Embora não seja uma condenação aos cegos, é colocado que o que não tem visão não consegue ver ou viver a luz. Jesus cura o cego, ele cura a cegueira, oferece a vida. Isso nós vamos ver em Mateus 12, 22, 23 e 26. Mateus capítulo 12, versículo 22, capítulo 23, versículo 26. Marcos capítulo 8, 22 e seguinte, 10, capítulo 46 a 52. Lucas capítulo 18, 35 e 43, João 9, 1 a 10 e 21. Jesus é a luz do mundo, assim se contrapõe à escuridão. Tudo isso para nos lembrar que o cachorro que tem dois donos morre de fome. Ninguém pode servir a dois senhores, ou servirmos a Jesus e seu projeto de vida, ou servirmos a ganância humana e o seu projeto de acumular riqueza e destruição. Não podemos dizer que servimos a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Um ícone desse pensamento é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele rompe com o poder, ele rompe com a riqueza dos seus pais e vai viver numa igreja semi-abandonada, numa igreja destruída, onde ele reconstrói e onde ele dá início a uma grande ordem, que é a ordem dos franciscanos. Agora vamos para a segunda escolha fundamental. O que leva às nossas preocupações? Nós nos preocupamos com o que ou com o como nos vestir? Com o que ou com o como vamos comer? Jesus nos mostra que o mais importante é o corpo e a alma. Os pássaros buscam e se alimentam, não guardam, não juntam riquezas. Nós também deveríamos ser assim, não nos preocupar com o acúmulo de riquezas. A beleza das roupas, tão estimada por nossa sociedade com grifes, com pensamento de valorização do diferente, esquecem que o importante é não passar frio ou fome.
E quantas vezes nós ignoramos a necessidade do irmão? Jesus coloca um dos reis mais importantes para a cultura e para o povo de Israel, o rei Salomão, e o compara com os lírios do campo, mostrando que mesmo com todo o poder e riqueza, muitas delas conquistadas sob o sofrimento do povo, ele não consegue se igualar à beleza dos campos. Assim, nós vamos fechando o capítulo 6, lembrando que o versículo 34, onde somos lembrados que a cada dia teremos dificuldades para vencer. Fiquem em paz, na paz do Cristo, o bom pastor. Um forte abraço.